Agora é com você. Combinado, então. Cleide, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos. Nós que vamos aí, então, fazer essa sequência do livro Boa Nova, né? Já havíamos feito alguns capítulos espaçadamente, agora, junto aí com o irmãozinho Vitor Hugo, vamos dividindo os capítulos, né? Seguindo nessa sequência, dessa que é, talvez, é difícil falar isso, né? Mas uma das mais bonitas e mais impactantes obras, diria, de Humberto Campos e até mesmo da própria psicografia do Chico, embora a psicografia do Chico tenha trazido tantas pérolas, né? Tantas obras magníficas, mas certamente o Boa Nova está aí entre as mais sublimes, né? Aquelas que a gente não consegue ler sem se sentir tocado, né? E hoje nós passaremos por um dos meus capítulos favoritos da obra, né? Que é o capítulo 3, Primeiras Pregações. É, o Humbert Campos, ele não é bobo, né? Assim como Emmanuel, sempre há uma intenção no que escreve. Humbert Campos não escreve em vão, né? Então, a gente quer falar um pouquinho da estrutura do capítulo, comentar um pouquinho sobre o começo e o fim, que são contrastantes, né? E nos convida a uma reflexão muito oportuna. Mas de início vale comentar que há, de certa forma, um consenso entre comentaristas bíblicos que a mensagem central do Evangelho ou dos Evangelhos, a mensagem central do ensino de Jesus é o reino de Deus. É o reino de Deus. Isso é curioso porque é, a gente poderia apontar talvez outras coisas sobre o ensino de Jesus, mas as falas mais frequentes de Jesus são em torno do reino de Deus. Parábolas, as ditas parábolas do reino, e tantos outros momentos, né? A própria pregação de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, em alguns momentos, vai dizer sobre propriamente o reino, como por exemplo em Lucas 17, quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade ele está dentro de vós. A mensagem do reino de Deus, a fala sobre o reino de Deus, as explicações sobre o reino de Deus parecem estar, então, no núcleo, no núcleo da vinda de Jesus, da mensagem de Jesus, da proposta ou do propósito de Jesus na Terra. E isso é extremamente significativo, porque isso diferencia bastante a fala de Jesus de outros missionários, de outros filósofos, de outros religiosos que também trouxeram a sua contribuição, também deram a sua contribuição para o mundo, mas isso particulariza bastante Jesus. Porque quando a gente pensa reino de Deus, é, é normal, é intuitivo pensar num terreno, né? Num campo grande, largo, em que Deus reine. Pensar numa terra, pensar numa região do planeta em que Deus vai reinar. Só que a expressão reino de Deus, quando a gente vai para as parábolas, sobretudo, ela perde essa noção de espaço. Ela perde essa noção de espaço. Por exemplo, se nós
formos olhar parábola dos talentos, o reino de Deus é o reino dos céus, né, porque está no Evangelho de Mateus, isso é uma questão. Mateus nunca escreve reino de Deus. Quem escreve reino de Deus é Lucas e Marcos, né, enfim. O Evangelho de Mateus sempre é reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a um senhor que saiu de viagem e distribuiu entre os seus servos os talentos, segundo a capacidade de cada um. Mas o reino de Deus não é um lugar. Achei que o reino de Deus seria uma terra em que Deus ia reinar e nós seríamos súditos. Mas não é isso, né? Fica mais evidente ainda quando, por exemplo, a gente vai para a parábola do tesouro escondido, que é uma das parábolas do reino, né? Parábola do tesouro escondido, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está escondido em um campo. O homem vai, descobre o tesouro, torna a esconder, vende tudo que tem e compra o campo. Então, o reino de Deus vai perdendo esse aspecto de lugar físico, vai perdendo esse aspecto de terra física, para ganhar uma conotação mais espiritual, mais, mais interior, mais do íntimo. Por isso, a fala de Jesus, embora a tradução possa ser questionada, né, que mencionávamos em Lucas 17, versículos 20 e 21, quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade ele está dentro de vós, né? A tradução pode ser questionada porque pode ser assim: o reino de Deus está no meio de vós, né? Como a dizer que o reino de Deus acontece numa partilha, o que também é verdadeiro. Mas o fato é que essa mensagem central de Jesus, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, nos convoca, na verdade, a uma viagem interior, a um movimento interno, não a expansão, não a ostentação, não a grandeza a olhos vistos, mas uma questão interior. Porque a grandiosidade do reino de Deus, ela não está relacionada à amplitude, ela está relacionada à profundidade. A gente poderia fazer, de certa forma, até uma associação entre o que os Espíritos vão falar sobre a consciência, né? Sobre a consciência e o reino de Deus. A consciência como sendo ali, metaforicamente, né, o livro onde estão escritas as leis de Deus. A consciência como sendo a nossa ligação com o Criador, porque pensemos o que é estar escrito, como proposto na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Está lá como na pedra, né? Como foi colocado nos 10 mandamentos. O que é estar escrito? Praticamente falando, né? Na prática, o que é estar escrito senão a nossa a parte da nossa individualidade que está conectada ao Criador. E que, portanto, ali é onde ele impera. Embora a gente possa aceitar ou não, né, o que a consciência diz. Que a consciência, ela não manda, ela aponta. Né? Então, o que é a consciência? O que é esse reino de Deus, senão essa ligação, essa parte nossa que está em ligação com o Criador? Ligação direta. Porque a lei está na consciência, porque a consciência é o pensamento de Deus na criatura. Aquela consciência a nos apontar, a nos reprovar, a nos aprovar, a nos conduzir por um bom caminho, isso que nós chamamos de consciência, não do ponto de vista do ser consciente, mas do ponto de vista daquele pensamento, que é a definição que os espíritos vão dar de consciência, lá na liberdade de consciência, né?
Consciência é um pensamento íntimo que é dado ao homem como todos os outros pensamentos. Ou seja, é um pensamento, é como se pudéssemos dizer isso, né, um pensamento do próprio criador, por isso que a lei está lá. Porque o criador, a lei é o pensamento de Deus, né. A lei é o pensamento de Deus, abarcando a criação inteira, através do fluido cósmico, através dos próprios espíritos. Então, isso atinge a criatura interiormente falando. Então, há ali um encontro entre criador e criatura, um espaço em que o pensamento do criador se expressa para a criatura, que pode então ouvir ou não. Então é muito interessante que a mensagem central de Jesus seja sobre o reino de Deus, porque o que Jesus veio convidar a todos não é sobre a edificação de obras no mundo, mas sobre uma construção interior de uma ligação com o Pai, através da consciência. Por isso que esse reino de Deus, ele é interior, ele é dentro da criatura, porque é isso, né? É isso que é isso que nós viemos fazer. É restaurar a nossa individualidade através da relação com Deus. Então esse reino de Deus é o indivíduo, o ser inteligente da criação, regido pela consciência, regido pelo pensamento divino, a lhe direcionar, a lhe orientar a rota. Então essa é a mensagem central de Jesus. E isso é profundo, porque então revela que Jesus veio nos convidar a essa construção interior. E isso tem tudo a ver com o nosso capítulo, porque o Humberto Campos vai por primeiras pregações, então ali o início da atividade de Jesus, e é o início da atividade de Jesus, e há o diálogo com Hanan. Há o diálogo com Hanan. Hanan, que é o sacerdote do templo, teoricamente alguém que estuda a lei, alguém que está bastante informado e que depois viria a ser, segundo Humberto Campos, nas palavras de Humberto Campos, né, o juiz inclemente de sua causa. E aí nós temos um diálogo profundo, em que Jesus vai então revelar exatamente isso. O que é esse reino e como é que ele é edificado? Porque se o reino de Deus é o ponto de contato entre criador e criatura, é esse é esse espaço na intimidade da criatura em que o criador se revela. Se ali é o reino de Deus, então Jesus veio nos chamar a atenção para que não percamos de vista que esse é o ponto central da existência. Esse é o ponto central da evolução. Fortalecer, edificar, aí o verbo depende de como que nós vamos, depende da analogia que a gente vai construir, né? Mas fortalecer esse reino para que haja uma ligação entre o Criador e a criatura. Para que haja, para que essa ligação seja cada vez mais fortalecida. Esse é o grande propósito da evolução. Por isso que Emmanuel, a primeira mensagem de Emmanuel, né, comentando versículos bíblicos, é comungar com Deus.
publicado em 1940, na revista O Reformador. Que essa é a meta. É disso que Jesus veio falar, dessa comunhão entre Criador e criatura. É desse encontro que há e que deve haver, deve ser fortalecido, é, deve ser o ponto central, né, da criatura. É esse reino em que a gente consegue acolher, compreender e aproximar da vontade, do pensamento de Deus. Aí a gente começa a perceber o tanto que, em muitas ocasiões, nós estamos distantes desse propósito, né? E o que que nos faz distanciar desse propósito? O que que nos faz ir para longe desse propósito? O que que faz a gente abafar a consciência muitas vezes? Muitas coisas, muitas coisas. Algumas delas, intelectualismo, quando a gente acha que sabe demais. Porque quem acha que sabe demais começa a ser regido pela própria razão. É a razão da criatura regendo a vida dela. Só que tem um detalhe: a nossa razão, ela é pequena, ela é estreita, ela não enxerga muito longe. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1. Ele diz assim: Irmãos, reparai na vossa vocação, porque não foram chamados os muito sábios da terra, nem os fortes da terra. Ou seja, Deus chamou os ignorantes do mundo. Humberto Campos vai usar essa expressão aqui no capítulo, eu achei fabulosa. Ignorantes do mundo. O que significa isso? Não é o ignorante, não é o espírito ignorante. É o ignorante no olhar do mundo. Esse pode ser um grande sábio do espírito, que permite que Deus se manifeste através dele. Mas o sábio do mundo é alguém que confia demasiadamente na própria inteligência e por isso cai tantas vezes. Porque através do seu racionalismo, através do seu intelectualismo, ele nutre certezas que são delicadas, porque ele não consegue enxergar um dia na sua frente. Um dia. Se nós fôssemos responder a pergunta assim: como é que vai ser o seu dia amanhã? Como é que vai ser o seu dia amanhã? Você não vai saber dizer. Você pode ter um planejamento, mas você não sabe se ele vai dar certo. Porque a sua razão, a nossa razão, ela é pequena, né? Então, quando eu nutro certezas demais, eu não aceito nada que me contradiz. Eu não aceito nada que me traga algo que eu não consigo ver lógica ou sentido. E aí, o que Paulo vai dizer, né, seguindo ali no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, olha, Deus chamou os fracos do mundo, os ignorantes do mundo, para reduzir a nada as coisas que nós achamos que são força, que são verdadeiras, que são poderosas. Aí Paulo vai dizer assim, a fim de que ninguém se vanglorie perante Deus, porque Deus não está a nosso serviço. É por uma razão muito simples, é aquilo que Emmanuel vai escrever lá no Ideal Espírita. Se não me falha a memória, é capítulo 90. É uma mensagem escrita pelo Valdo Vieira. Aí o Emmanuel vai dizer mais ou menos assim:
a providência divina não pode descer para errar conosco. Então Deus não está a nosso serviço porque ele não vai descer para errar conosco. Ele vai nos elevar para a gente acertar com ele. Então, quando Jesus vem falar do reino de Deus, ele está falando de uma edificação interior que fortalece e promove a ligação do ser humano, da criatura, com Deus. E se nós temos confiança demais no nosso intelectualismo, nós temos confiança demais nas nossas certezas, nós não somos capazes de ouvir o Criador. Porque muitas vezes, e mais uma vez me recorro ao primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, como está escrito: confundirei a inteligência dos inteligentes. Porque Deus, por enxergar muito mais longe, faz coisas que aparentemente não fazem sentido, mas são extremamente lógicas. E é exatamente isso que acontece aqui no primeiro diálogo de Jesus com Hanã. Hanã é um intelectualista. Hanã é alguém dirigido pelo racionalismo. Porque ele acredita que já alcançou quando não começou nem a caminhada ainda. Nem começou a caminhada ainda. E Jesus vai justamente contrapor as certezas de Hanã. As certezas de Hanã. E aí é nesse diálogo que a gente vai perceber como é esse reino. E isso é importantíssimo, porque essa é a mensagem central do Evangelho. O que Jesus veio trazer para nós é justamente essa necessidade nossa, a, a, a nossa principal tarefa, que é a edificação desse reino, né? Então, quem tiver com o livro aí, ou quiser abrir o PDF, né, que o diálogo é muito importante. Não tem como não ler esse diálogo, né? Hanan pergunta, Jesus estava tranquilo. Esse que é o intelectualismo, ele é tão vaidoso, que ele não suporta a, a solitude, a quietude, o silêncio. O intelectualismo tem sempre que estar argumentando, vencendo discussões. O intelectualismo tem que estar sempre certo, destacando, brilhando para os outros. Aí Jesus estava quietinho lá, tranquilo. Aí Hanan aproximou. Galileu, que fazes na cidade? E aí a resposta de Jesus, ela é engraçado, né? Jesus acho que tratou Hanan igual ele tratou Nicodemos. Ele não teve dó nenhuma. Ele respondeu, mas ele respondeu assim com, com a perspectiva de Cristo, né? Aqui ele não adequou o seu discurso. Ele veio com tudo, assim, né? Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Nossa, essa resposta foi tão alta, foi tão impactante que o Hanan nem entendeu o que Jesus falou. Estava tão fora do alcance, da estreiteza de raciocínio do Hanan, que o Hanan não conseguiu. E é isso, né? É, por isso que eu sempre cito aquele livro do Kant, do Immanuel Kant. A religião nos limites da simples razão. Esse é o título do livro. E ali o Kant vai dizer, olha, a religião, no caso da religião propriamente dita, né? Não o conjunto de dogmas, essas coisas, não. O religare, né? O religare, a religação com Deus. Isso escapa ao nosso raciocínio. Escapa. Então é impossível que a religião
novamente falando, né, a religião no seu sentido real. É impossível que a religião caiba no raciocínio de um ser humano. Hum, escapa, né. Então, confiar demais no nosso intelectualismo, ou no nosso lado racional, vamos dizer assim, confiar puramente nisso é um desequilíbrio, né. Aí aí Hanan perguntou: "Reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso?" E aí Jesus responde: "Esse reino é a obra divina no coração dos homens." Então existe o indivíduo, existe o espírito e existe uma obra divina acontecendo dentro desse espírito. Porque Deus não vai atropelar a nossa individualidade para se impor. Se esse fosse o objetivo, a gente poderia facilmente cortar o processo evolutivo e começar direto na perfeição. Se o objetivo fosse atropelar a nossa individualidade para que Deus se manifeste 100% através de nós, ou seja, nós não tenhamos nenhuma individualidade, né, sejamos apenas, eh, extensão do próprio criador, então ele poderia cortar a fase de evolução, só começa direto. É porque é porque há uma individualidade a ser construída, há um ser em formação. Nós não somos máquinas na mão ou a serem manuseadas por Deus. Nós somos filhos, né? Nós somos indivíduos. Então Deus não vai atropelar a nossa individualidade, Ele não vai violentar a nossa individualidade. Não. Apenas é que há uma ligação entre a nossa individualidade e o Criador. E aí o grande propósito da evolução é aproximar a nossa vontade da dele. Aproximar o nosso pensamento do dele. Não para que a gente deixe de pensar, mas para que pensando, aproximemos o nosso pensamento do dele, que é perfeito, que é perfeito. Então há uma obra em andamento. E o propósito da encarnação é a gente fortalecer essa obra. Fortalecer essa obra. Então, aqui está posto, né? Humberto Campos tá traduzindo um diálogo aqui para nós, está transcrevendo um diálogo aqui para nós que confirma que a vinda de Jesus, a mensagem central de Jesus é a fundação, a implantação, a explicação do que seja esse reino de Deus. E aí o Hanan vai desprezar, né, a resposta de Jesus: obra divina em tuas mãos? Com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Aqui é onde nós gostaríamos de lembrar duas mensagens de Emmanuel, né? A gente falou uma, na verdade é duas. É, a confusão do Hanan, a confusão do Hanan é a confusão normal que todo mundo teve. Quando a gente vê, por exemplo, Humberto Campos aqui mesmo no Boa Nova, é, aqui mesmo no Boa Nova, esclarecendo qual era a ideia de Judas, a gente percebe que Judas se perdeu exatamente nesse ponto. Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe? Ou seja, quem que está te apoiando nessa execução? É um imperador romano? É um governador aqui da região? É um príncipe desconhecido? Esse foi o desvario do Judas. Mas não foi só do Judas. Foi de todo mundo. Foi de todo mundo. Aqui mesmo no Boa Nova, capítulo 11, teremos aquele diálogo entre Jesus e Mateus.
entre Jesus e Levi, né? Humberto de Campos sempre fala Levi, mas é Mateus. Aqui mesmo nesse capítulo ele vai falar, vai confirmar, porque isso também é uma discussão, né? Levi foi Mateus? Levi foi Mateus? Humberto de Campos aqui tira a dúvida, né? Qual que foi o diálogo de Jesus com Mateus? Mateus chega para Jesus e fala assim, não, Jesus, eu só queria que o evangelho fosse divulgado entre aqueles que governam o mundo. E aí Jesus falou, mas quem governa o mundo é Deus. Ou seja, a cabeça de todo mundo estava voltada para a terra, mas Jesus estava apontando para o céu. Jesus estava apontando para a espiritualidade. Jesus estava apontando para um reino que não é da terra, não é material. Então, essa confusão, essa confusão, ela foi de todo mundo. E aqui mais à frente nós vamos ver como que Pedro e André estavam também delirando. Mas é de tão disruptivo, de tão revolucionário que é essa mensagem de Jesus, né? Esse propósito do mestre. Tá? É muito fora dos nossos objetivos comuns, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje o nosso objetivo ainda não é esse reino, esse fortalecimento, essa edificação do reino dentro de nós. Até hoje não é, porque ainda hoje nós temos objetivos diversos disso. A gente tem objetivos diversos, é, a gente segue outras propostas e abandona o propósito, né, de Jesus. Isso então nos lembra a primeira mensagem do Emmanuel que a gente queria passar, que está no livro Justiça Divina, capítulo 10. Emmanuel encerra o capítulo dizendo assim: persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Ante a multidão desvairada. Então, Hanan está preocupado com o príncipe, mas Jesus está com o Criador. O que mais, né? Que precisa? Que é o que a gente até aqui mesmo, né? Refletindo sobre o capítulo 2 do Boa Nova, o capítulo anterior. Maria vai no templo procurar uma posição para Jesus. Jesus espera ela na porta de casa. Fala, mas já não testei a comunhão com Deus? O que que o templo vai me dar? O templo não está colocado para favorecer a comunhão? Eu já estou em comunhão? Então, Jesus já estava, ou já está, né, com Deus. Então, não existe uma maioria contra Jesus. Não, Jesus com Deus e Deus com Jesus formam a maioria. Então, o Hanan está preocupado com o príncipe, os discípulos estão preocupados com imperadores, e Jesus está falando de uma coisa muito mais alta. Por quê? Porque Jesus está falando de uma coisa que o tempo não consome. Jesus está falando de uma coisa que o tempo não consome. Então pensemos, o que é o Império Romano hoje? Por maior que fosse na época de Jesus, o que é Império Romano hoje? Assim também as nossas certezas de hoje. O que são as nossas certezas de hoje? O que é o grande de hoje? Quem é? Dá 1000 anos para ele, para ver se ele aguenta. Não aguenta. Não suporta. Não mantém. Por isso que Jesus
Jesus estava muito certo do que ele veio trazer. Jesus veio fazer algo que o tempo sozinho não faria. Então Jesus só se preocupou com coisas que o tempo sozinho não pode fazer. Então, Jesus não combateu o Império Romano. Por quê? Porque o tempo sozinho iria fazer isso, como fez. Jesus não se preocupou em combater pessoas, porque o tempo iria esclarecer. Iria esclarecer. O tempo tudo esclarece no momento oportuno. Então, o Hanan tá preocupado com a grandeza. Meus companheiros, vai dizer Jesus, hão de chegar de todos os lugares. Aí, aqui lembramos a segunda mensagem de Emmanuel. A mensagem Sirvamos ao Bem, livro Fonte Viva, capítulo 106. Emmanuel vai começar a mensagem dizendo assim: não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço ao bem. Jesus era sozinho. Antes de reunir os 12, sozinho, à frente do mundo vasto, como um agricultor à frente da floresta sem material de trabalho. Nem por isso, vai dizer Emmanuel, nem por isso o cristianismo deixou de surgir na Terra como templo vivo do amor, ainda hoje em construção no planeta. Ou seja, Jesus era sozinho no começo. E é isso. Talvez estejamos sozinhos também nas nossas atividades, nos nossos propósitos, mas sozinhos na conceituação do mundo, que é o que ele falou lá no Justiça Divina. Na conceituação humana, Jesus estava sozinho na cruz. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Então, jamais estaremos em minoria se estivermos com Deus. Não é Deus conosco. É nós com ele e ele conosco. Porque não é ele se dobrando aos nossos caprichos, mas nós nos erguendo à sua vontade. Aí o Hanan fica mais bravo ainda. Por quê? Não está escrito aqui. Mas o que dá para a gente pensar que era a resposta que o Hanan queria? Mas de onde que você vai tirar os seus companheiros? Ah, do templo, Hanan. Né? Não dá para pensar que o Hanan queria uma resposta dessa. Ah, não, eu vou pedir a ajuda dos sacerdotes, que são os grandes, poderosos, né? Que são os preferidos de Deus. Aí Jesus dá uma resposta que não é a que o Hanan quer. Aliás, é uma resposta até que provoca ele, né? Meus companheiros vão chegar de todos os lugares. Ainda não chegaram, mas vão chegar de todos os lugares. Aí o Hanan faz uma observação, é aquelas patadas gratuitas, né? Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha o tóxico do intelectualismo, o tanto que é pernicioso, o tanto que é violento, quando a gente se acha demais, quando a gente tem certeza demais, né? Porque as nossas certezas, na verdade, elas são uma aparência bonita para tapar a verdadeira ignorância que tem dentro de nós. A ignorância do espírito. Aí Jesus vai ser firme, né? Sacerdote. Que é interessante, né? É, Jesus não fala Hanan, fala sacerdote. Para Públio Lentulus ele não fala Públio, ele fala senador. Mas para Saulo, às portas de Damasco, ele fala Saulo. Ele não fala rabino, ele não fala doutor de lei, ele fala Saulo. É, parece que Jesus vai destacar ali com quem que ele está conversando, né? Com Saulo
conversa com aquela individualidade, com aquela personalidade, perdão. Mas perante Publio Lentulus, aí Jesus já evoca o que há de mais forte em Publio Lentulus, que é a pompa do senador. E aqui é a mesma coisa, né? Aí Jesus está trazendo à tona aquela aquela parte nossa que mais fala, né, que mais está viva. Não a personalidade somente, mas essa construção interior de sacerdote, de poderoso, sabe-se lá quantas encarnações como sacerdote terá sido Hanan, né? Sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, existe uma obra em andamento para a edificação dessa obra. Tem um mármore, que é o do sentimento, e tem o cinzel, né, que é a ferramenta. Então, o nosso sentimento será trabalhado pela nossa boa vontade. Por isso que a Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela começa a falar assim: olha, agradeça, mesmo que você não esteja grato ainda, mas com a boa vontade de se sentir grato. E dali um tempo você será. Não é, não é agradecer na hipocrisia de quem quer fingir uma gratidão. É agradecer na boa vontade de quem quer conquistá-la. São atitudes interiores completamente diferentes. Numa, eu tento contar uma mentira até para eu mesmo acreditar. E na outra, eu sei a minha posição, mas eu sei principalmente onde eu quero chegar. Então eu agradeço na ideia de reviver isso em mim, né? De trazer isso à tona para mim. Isso é a boa vontade trabalhando o sentimento, né? Trabalhando o sentimento. Então, é isso. Se tivermos boa vontade e oferecermos o coração, Jesus é o artista, né? Jesus é o grande artista, é o grande escultor. Então, aqui Jesus deu o tom, né? O reino de Deus é uma questão interior. É um é o sentimento trabalhado na boa vontade para que o Criador se expresse, segundo as capacidades, as possibilidades daquele indivíduo, né? Aí o sacerdote fica intrigado, né? Conheces Roma ou Atenas? Ou seja, você conhece os poderes do mundo? Nossa, poderia dizer, conheço muito mais que isso, né? Mas olha que como que Jesus vai responder: conheço o amor e a verdade. Ou seja, o Roma, que era o poder maior da época, e Atenas, que era a sabedoria da época. Aí Jesus diz assim: eu não conheço o poder de Roma, eu conheço o grande poder do amor, né? E eu não conheço a sabedoria de Atenas, eu conheço a verdade. A verdade, né? Muito mais alto do que qualquer conhecimento humano. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, você conhece as leis do mundo? Não, eu conheço a lei do universo. A lei que rege o cosmos, que é a vontade de Deus, né? E aí o sacerdote fica bravo e sai. Ele sai de cena. Aí, avançando lá para o final do capítulo, nós vamos ver Jesus convocando alguns discípulos, aí ele convoca Tiago, perdão, convoca Pedro e André. Depois vai mostrar ele convocando Levi. E, e aí Jesus faz a pregação, né? Para ele, para eles. A primeira pregação e prega para uma multidão ali de pessoas que. Aí é onde o Humberto Campos vai usar a expressão, né? Os ignorantes do mundo. Não são os ignorantes do espírito. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores.
seriam em suas mãos o material de base para a construção eterna e sublime. Por quê? Porque enquanto nós estivermos cheios da sabedoria, do poder, do mundo, não tem como a obra começar, porque o terreno não está ocupado já. Então precisa limpar o terreno, né? Precisa abrir mão dessas certezas nossas para que a, a obra verdadeira se estabeleça. E porque Jesus não se apoiará na força do mundo para trazer a realidade espiritual. Jesus não precisa de nenhuma força do mundo, né? Por isso que certa vez estava refletindo, né? Por que Jesus não veio agora, né, gente? Imagina. Jesus com Instagram, fazendo live no Instagram. O dia que eu pensei nisso, eu falei, nossa, ia ser extraordinário, né? Imagina, você abre o Instagram, tá lá Jesus fazendo uma live. Você abre o YouTube, aí tem vídeo novo no canal de Jesus. Já pensou? Que extraordinário. Mas Jesus não precisa disso. Quem precisa disso para alcançar mais pessoas, aí somos nós. Porque a nossa força moral não consegue atingir, aí a gente precisa de uma força tecnológica. Mas isso não acontece com Jesus. Então ele veio numa época que não tinha nada de nada, né? A única coisa que ele deixou vir primeiro é a revelação do Deus único e da presença de Deus, né, na criação. Aí depois ele veio. Então, Jesus não precisa de nenhuma força, nenhum poder do mundo para estabelecer o reino, né? Para que esse reino seja edificado na intimidade da criatura. Pelo contrário, é preciso mesmo que ela esteja livre disso, né? Que ela esteja liberta dessas questões meramente humanas e temporais, né? É preciso, para construir o eterno, é preciso abrir mão do temporal. Basicamente é isso, né? Isso resume a questão. Para construir o que é eterno, nós vamos ter que abrir mão do que é temporal. Aí sim a edificação pode surgir. Aí Jesus faz a pregação, a primeira ali, para pessoas que o mundo despreza. Que o mundo despreza. E aí, na ansiedade dos discípulos, né? O que eu acho contrastante aqui é perceber como que é, as pessoas ali, Hanã e depois os discípulos, tinham uma visão de reino físico e estavam ansiosos. Tem um diálogo ali de Pedro com André, não, mas o lago é grande, o lago é grande para edificar o reino. Então, Jesus vai e faz uma primeira pregação para uma multidão ali, mas começa pequeno, né? Começa pequeno, porque o impactante verdadeiramente falando, o que é surpreendente verdadeiramente falando, não é a amplitude que toma, é a profundidade que alcança. É o quão profundo aquela mensagem toca, é o quanto aquela mensagem consegue adentrar o coração, né? O quanto que aquilo vai ressoar, o quanto que aquilo vai ressoar com a pessoa, né? O quanto que aquilo vai vibrar. Então, encerro lembrando uma mensagem de Meimei, está no livro Sentinelas da Alma. A mensagem chama A Migalha de Amor. A migalha de amor. Porque se o amor vem de Deus, então ele pode ser uma migalha e será arrebatador ainda assim. E aí, a mensagem é muito bonita, mas queria ler só um parágrafo. Meimei diz assim: lembra-te de que Jesus renovou a terra. O verbo está no passado mesmo, né?
Lembra-te de que Jesus renovou a terra, utilizando diminutas migalhas de boa vontade e cooperação. Dos recursos singelos da manjedoura, fez o mais belo poema de humildade. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de criaturas. Em velhos barcos emprestados, erige a tribuna das sublimes revelações do céu. Isso aqui é quase uma afronta para nós pequenos que somos, né? Que montamos púlpitos, microfones, caixas de som. Jesus pegou uns barcos velhos emprestados, fez desses barcos a tribuna e falou. Falou. Viveu. Para ilustrar seus preciosos ensinamentos, detém-se na beleza dos lírios do campo, salienta o valor da candeia singela, comenta a riqueza de um grão de mostarda e recorre ao merecimento de uma dracma perdida. Não ouvides que teu coração é esperado por bênção viva na construção da felicidade humana e, empenhando-lhe agora a tua migalha de carinho, recolhê-la-ás amanhã em forma de alegria eterna no reino eterno, do eterno amor, no reino do eterno amor. Então, percebamos como que a questão aqui é profundamente interior. Para que a gente perca um pouquinho do nosso apego, um pouquinho das nossas esperanças naquilo que é exterior, naquilo que fica, naquilo que perece, naquilo que o tempo consome, e voltemos as atenções para o que está dentro. Há 2000 anos Jesus trouxe essa necessidade e aqui estamos nós, lembrando das primeiras pregações, na simplicidade de Cafarnaum, que Humberto Campos vai dizer aqui, né? Jesus sai de Jerusalém e vai para Cafarnaum. Em Jerusalém ele encontra a resistência do intelectualismo. Em Cafarnaum ele encontra o mármore mais puro e mais formoso do sentimento naqueles pescadores, naqueles homens, né? Então, essas são as primeiras pregações de Jesus a nos lembrar, sempre, ainda, agora e sempre, a necessidade de voltar para dentro, reencontrar os nossos propósitos, reencontrar a nossa identidade, para que a gente não acredite que a existência se dá na razão das coisas temporais, mas recuperemos ainda uma vez a noção de que a existência se dá para o fortalecimento das coisas atemporais. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Gustavo, eu ficaria te ouvindo aqui até amanhã. Você faz as explanações tão bem feitas. Os nossos queridos internautas aqui estão falando, estão comentando. Ficaríamos te ouvindo até amanhã. Eu agradeço, meu querido, o carinho. Boa Nova é uma pérola, né? Boa Nova é uma pérola. Você acredita? Eu já ouvi pessoas que não gostam da obra do Chico, mas o Boa Nova, a pessoa fala assim, não, o Boa Nova ficou bom. Você acredita? Jura? O Boa Não Nova acredito. curvou até os mais rigorosos, né? Ele tem sua É razão. verdade. É uma pérola. Você disse a palavra correta. Uma pérola. Olha aqui a Márcia. Adorei, gratidão. Deus abençoe. A Noêmia, parabéns, gratidão. O de Celina, muito bem comentado pelo Gustavo. E assim todos estão agradecendo aqui e parabenizando o seu estudo de hoje.
vai ter continuação esse estudo mês que vem, né? Em fevereiro, se eu não me engano, é em fevereiro, né, Gustavo? Isso, isso. Eu creio que acho que o irmãozinho fazer. Não, eu faço dia 7, acho que o irmãozinho faz dia 13. Deixa eu É, ver aqui. Eu tenho o calendário. foi isso, Deixa eu mais ou pegar o menos. calendário aqui, ó, em fevereiro. Deixa eu ver. Dia 7 de fevereiro é o Gustavo. Isso. O Vitor, dia 3. O Vitor faz dia 3 de fevereiro. Ah, sim. Então E é depois, isso. e depois você faz no dia 7. Então, no dia 3 de fevereiro será o quarto capítulo, o Vitor. Aí, no dia 7 será o quinto capítulo, será você. Combina. Aí, em março, dia 5 de março, é você e o Vitor junto. Será Isso, o aí vamos sétimo junto. capítulo. É É isso aí. isso. Então, nós Muito. vamos te agradecer imensamente por esses momentos aqui conosco e pedir para você fazer uma prece para o nosso encerramento da live. Vamos lá. Com alegria. Então, quem quiser nesse momento fechar os olhos, pensar em Jesus, na espiritualidade amiga e, sobretudo, no nosso Pai Maior, esse que nos deu a vida, esse que, na sua bondade, na sua justiça, tem conduzido os nossos destinos, tem guiado os nossos passos, mesmo que não percebamos, que não tenhamos consciência disso, mas que ainda assim podemos ter certeza e confiar na presença de Deus em nossas vidas, a fim de que verdadeiramente consigamos agradecer, consigamos sentir, consigamos viver como filhos imortais, viver como seres destinados ao progresso, à iluminação íntima, ao amor, à união, à cooperação, ao trabalho. Saibamos agradecer a vida na sua expressão divina, na sua expressão verdadeira, a vida, a vida que não cessa, a vida que se nos apresenta como oportunidades sublimes de fazermos o bem, de promovermos a reconciliação, de estabelecermos a caridade por norma das nossas ações e reações. Saibamos viver, portanto, como filhos de Deus que somos verdadeiramente. Que Jesus, que os Espíritos amigos possam nos envolver agora e sempre, e que assim seja.